Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, saindo Jesus da região de Tiro, veio por Sidom ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. E trouxeram-lhe um surdo mudo, e lhe rogaram impusesse as mãos sobre ele. Jesus tomou dentre o povo, de parte, meteu os dedos em seus ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Depois ergueu os olhos para o céu, suspirou e disse-lhe, Efeta, isto é, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua. E ele falou distintamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Não obstante, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E mais admirados diziam, tudo tem feito bem, os surdos ouvirem e os mudos falarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, antes de começar, lembrar que essa missa aqui é a principal, é aquela que normalmente é uma graça maior. Já no início tem o Asperges-me, em que a igreja prescreve essa aplicação da água benta de maneira solene, pela qual a gente obtém perdão de nossos pecados veniais, e assim se prepara melhor para a missa e melhor para a comunhão. Essas 4 é o suficiente para o preceito do domingo, mas podendo preferir essa aqui. Aqui esse canto gregoriano, canto que o Papa São Pio X nos insistiu tanto, que é o canto próprio da igreja. Aliás, eu acho que isso devia se aplicar um pouquinho mais a escutar as aulas do Dom João da Cruz, que aprendeu muito bem lá na França o canto gregoriano, porque no canto gregoriano há várias fases quando a gente estuda uma coisa. Há uma fase preliminar, que a gente entra em contato com uma matéria, depois a gente vai um pouquinho mais além, e depois, numa terceira fase, a gente começa a descobrir coisas que no início a gente nem pensava. O gregoriano é uma interpretação, a explicação musical, tanto quanto isso é possível, né? do texto que está ali na liturgia. Ela duplica, por assim dizer, o valor do texto, dando ao texto algo que, como se fosse uma explicação musical. E o gregoriano é todo voltado para o texto. Mais tarde virou ele é todo voltado para o texto. Ele é o canto oficial da igreja, o canto por excelência da igreja. É verdade que o brasileiro não está muito acostumado, mas já que vocês têm aqui, vocês deviam aproveitar. O Dom João começou um grupo, no final só tinha o Mateus Camargo, não tinha mais ninguém. Depois ele mesmo desistiu. Eu acho que ele ainda dá aulinha na escola, coisa assim. Procurem prezar esse canto, porque vocês estão entrando dentro do espírito da igreja. São Inácio Loyola falava muito em pensar, sentir com a igreja. Se a igreja nos recomenda uma coisa, procuremos fazer essa coisa. Queria falar brevemente também, só para exortá-los, não deixem de rezar o terço em família. É também a vontade da igreja, é o conselho da igreja, e não só de agora, mas há vários séculos. A Batalha de Lepanto foi ganha por causa da cruzada do Rosário, feita por São Pio V. E nós devemos guardar e talvez até nos reunirmos, os fiéis, para rezar o terço na escolinha, na Capela São Miguel. Devemos organizar um pouquinho mais, porque às vezes é difícil encontrar tempo, mas às vezes é possível sim. Se organizando, a gente encontra tempo para rezar e tem tantas razões de rezar nesse momento. Para a igreja, para o mundo, para nós, para a nossa escolinha, para tudo. Nós estamos suspendidos por um fio, a misericórdia de Deus. O mundo todo é contra a igreja. É um milagre que a gente possa... Então nós devemos rezar e pedir a Deus que estenda a sua proteção sobre suas famílias e sobre tudo que resiste, né?
Nosso Senhor vai curar, então, hoje, um surdo e mudo. Vai curar nessa ordem. Primeiro a surdez, depois o fato dele não falar, né? Então, primeiro o ouvido, depois a língua. O ouvido, pelo ouvido a gente recebe, pela língua a gente dá. O primeiro, receber, depois dar. É o que São Paulo diz na epístola de hoje. Eu transmiti, com a boca, o que eu recebi. Ele primeiro recebeu, ele escutou, o Senhor apareceu para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois o Senhor revelou a ele muitas coisas. E depois, então ele recebeu. Depois ele falou. Então, nós temos que continuar, não só recebi e acabou. Eu tenho que continuar a receber. Daí a importância da Lexio Divina, como se chama, uma leitura simplesmente, uma leitura boa, que vai me ajudar a continuar a receber. Daí escutar o sermão, daí escutar os catecismos, Dom João Batista gravando o catecismo todo domingo, e tem outros também que são muito bons, amar a doutrina, tem o catecismo do Padre Joaquim, muito bom também, excelente, aliás, então, escutar. Se eu paro de escutar, se eu paro de me instruir, é bem possível que eu recue. Que aquelas verdades que eu tinha na cabeça começam a se, assim, né, ficar um pouco nublado, e se eu botar meu interesse em outras coisas, aquilo pode haver como um barco que acaba virando, um carro que capota, né? Porque se eu tiro o centro de Deus e passo para outra coisa, a minha barquinha vai perder o seu centro, né? Ela pode acabar desviando, né? Então, receber para poder dar. Uma vez eu estava lá no seminário de Monsenhor Lefebvre, eu estava na refeição, ele estava repreendendo um padre que estava sentado em frente dele. Ele falou uma coisa e eu quis defender o padre. Aí eu falei assim, não, mas tem isso. Aí ele olhou para mim, o senhor estudou? O senhor estudou? Porque era um assunto que o senhor estudou. O que significa o senhor estudou? O senhor recebeu? Você prestou atenção? Já entrou na sua cabeça? Você domina o assunto? Então procura dominar o assunto. Procura aprender. Todos nós precisamos aprender. O seminarista, o padre, os padres continuam a estudar. Toda terça-feira a gente estuda um caso de moral. Por quê? Porque a gente precisa aprender. E rezar o rosário, rezar o terço, é aprender também, até de uma maneira superior, que é a maneira que vem pela oração, que vem pelos dons do Espírito Santo, mas tem que continuar a aprender também no papel, no livro, ou então ouvindo, né? A gente não pode parar de aprender, senão, olha como vai o mundo. Procure ver o que ensinam por aí sobre a Inquisição. É uma loucura, do início ao fim. O mundo está completamente transtornado. Não entende de maneira alguma a natureza das coisas. Não entende de maneira alguma o que é a igreja, nem o que é o bem da verdade, o que é o bem da vida eterna. O mundo moderno é inteiramente, quase totalmente, mergulhado nas coisas presentes e mesmo nas coisas presentes numa desordem. Se houvesse Inquisição hoje, não haveria lei do divórcio no Brasil. Não haveria lei do aborto em nenhum país católico. Não haveria, simplesmente. A Inquisição para inquirir sobre os erros. Ele não é para perseguir, pode acabar sendo razão de perseguir, mas perseguir um homem que faz os outros perderem a vida eterna, tem muito mais razão de fazer isso que perseguir um ladrão que rouba, não sei, que rouba alguma coisa. Porque a vida eterna é mais importante do que os bens materiais. E se tem razão de prender os bandidos que roubam, e com toda razão, muito mais daqueles que roubam o céu das pessoas, por assim dizer. Então o mundo moderno é completamente louco. Por quê? Porque ele não recebe. Primeiro, o Senhor vai curar a surdez.
Você quer receber? Que você precisa receber. Receber de quem? De Nosso Senhor, da igreja. Mas o mundo não quer escutar a igreja. Resultado, o mundo está surdo. Surdo à voz de Deus, surdo à voz da igreja. E, finalmente, surdo à voz da razão. Os pecados de hoje vão até contra a razão natural, contra a lei natural e a razão natural. Então, é uma surdez que leva ao pecado, que leva à morte. Aliás, Monsieur Lefebvre gostava de insistir nas 4 feridas do pecado original. Primeiro é a cegueira da inteligência. Cegueira da inteligência por causa da nossa surdez. A gente é surdo à voz de Deus. Menos bom. Há uma inclinação a isso devido ao pecado original. Nós devemos reagir contra, mas o mundo moderno é cada vez mais totalmente surdo, impermeável. Bom, vamos exagerar também, tem conversões no mundo moderno, mas o moderno enquanto tal, doutrina do mundo moderno, melhor dizendo, doutrina da maçonaria, da Revolução Francesa e de tudo, ela é incompatível com o catolicismo. Então devemos pedir a Deus que fale a nossas almas. E não fale só das coisas assim mais gerais, mas que fale a nossa alma, da nossa alma. Como é que eu estou indo? Quando eu faço um exame de consciência, o que é um exame de consciência? É eu querendo ouvir a voz de Deus em mim. Tal coisa não foi bem feita. Aqui eu tenho que fazer um esforço. E eu escutar também a voz de Deus no sentido que Deus me ajuda a tomar uma resolução. O que eu devo fazer para evitar esse pecado? Devo ouvir. O Espírito Santo fala pelos dons do Espírito Santo. Dos dons são 7, 4 são intelectuais, para que a gente ouça. Dom de ciência, dom de conselho, dom de inteligência, dom de sabedoria. Porque Deus tem muita coisa, há muita coisa que nós devemos aprender. Devemos estar assim. E tem uma senhora chamada Elisabeth Lesser. O marido era agnóstico e mesmo ateu. E ela não desistiu de fazer entrar no ouvido dele alguma coisa de bom. Então ela viveu, ela deixou umas notas, que ela tinha um jeito para escrever. E quando ela morreu, o marido acabou lendo o que ela tinha escrito. Aí que o marido se converteu. Ela não teve alegria de ver a conversão do marido, mas o marido vai se converter e vai se tornar sacerdote e religioso dominicano. Então, olha que interessante. O marido era ateu e, no entanto, graças às suas orações, graças às suas palavras, graças à sua caridade, sobretudo, ela gostava de dizer: pensar é bom, orar é melhor, amar é tudo. Então, devido à sua caridade para com o marido, depois da morte dela, vai se tornar religioso e dominicano. Então, eis aí, ele era surdo, acabou escutando. Então, não desistamos, quando a gente vê alguma pessoa que está longe, assim, rezemos por ela, não deixemos de conversar com ela, procuremos fazer tudo. Mas, primeiramente, conosco. Será que eu escuto a voz de Deus? Será que não tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? E não só sobre isso, mas também na crise da igreja, peça a Deus de entender o que deve ser entendido, de resistir àquilo que deve ser resistido, porque é uma confusão geral, quase geral, no mundo inteiro. A esse propósito, eu penso que o bom senso é sempre, até agora, ao menos, o bom senso é seguir essa prudência superior que teve Dom Lefebvre nesses assuntos, mesmo questão do Sr. Viganò. Eu penso que o melhor não. Acho que o Sr. Viganò é uma tendência para o sedentantismo que não aconselho ninguém seguir. Ele é corajoso, tem várias coisas que a gente deve louvar nele, mas eu acho que ele se afasta um pouco de Dom Lefebvre
e não vê as coisas da mesma maneira, eu acho um perigo. O sedevantismo eu considero um perigo. Por quê? O Lefebvre dizia, há no sedevantismo um perigo de orgulho e de cisma. Orgulho porque eles afirmam mais do que a igreja ensina. A igreja ensina até um certo ponto, eles vão além. O Lefebvre dizia, eu não concluo que o Papa não seja Papa, que não tenha as premissas, ou seja, as certezas da qual vai tirar uma conclusão certa também, né? Ele não tem as premissas. Não posso tirar uma conclusão absolutamente certa, porque não tenho as premissas para tirá-las. Então, um pouco de orgulho, passar assim, vai concluindo assim, de maneira um pouco precipitada, né? A humildade pede que a gente seja mais discreto, né? E o outro ponto, há uma tendência ao cisma. Sim, há uma tendência ao cisma. Tomar cuidado. Simão Lefebvre disse isso e a gente nota uma tendência ao cisma. Os sedevantistas já elegeram alguns papas que estão rodando por aí, né? Alguns já morreram, mas alguns papas no plural. A tradição, o que nós chamamos de tradição, né, não fez isso. Então, há uma tendência ao cisma do lado dos sedevantistas. Não todos, mas tem uma tendência, em geral, né? Então, peçamos a Nosso Senhor que nos dê que a gente escute, né? A gente escute o mestre interior que fala em nossa alma. E Santo Agostinho dizia, o ensinamento vem da cátedra, mas ele se consuma no coração de cada um de nós. Então não é só ouvir um sermão, é pedir a Deus nos dê uma compreensão interior tão profunda quanto possível para nós, porque sem o mestre interior, sem Nosso Senhor, sem o Espírito Santo, nossa alma não vai muito longe. Às vezes a mesma verdade que é dita em um pode ter uma repercussão extraordinária e no outro ficar indiferente. Por quê? Porque um está com a alma mais disposta a escutar não só a voz de quem prega ou de quem ensina, mas também a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, o mestre interior, que vai fazer a alma penetrar no âmago do mistério que está sendo dito. De uma religiosa, né, visitandina, estava na recreação, aí nos perguntaram assim, onde você gostaria de ir como lugar de peregrinação? A Roma, isso, e você, irmã? A Jesus Cristo. E dizendo isso, cai em êxtase. Bom, a gente fala, Jesus Cristo não cai em êxtase. Por que ela cai? Porque ali houve uma graça. Ela, ao falar isso, cai em êxtase. Então, por quê? Porque essa alma estava mais disponível a escutar o que se significa a palavra Jesus Cristo. Porque, então, eu pedi a Deus, não de cair em êxtase, não se trata disso, mas vamos dizer, né, de aprofundar aquelas coisas que a gente já sabe. A gente já sabe que Jesus Cristo é Deus, mas todos os progressistas sabem mais ou menos que Jesus Cristo é Deus. E como é que não tira a conclusão que ele é rei também? É uma falta de coerência, são surdos, né? A voz da igreja. Então, não sejamos surdos nem à voz da igreja e não sejamos surdos ao Espírito Santo, que fala pela igreja, mas fala também em nossos corações, pelos dons do Espírito Santo. E para isso, peçamos, antes de tudo, a intercessão de nossa Mãe Santíssima, ela que, desde a sua, uns anjos que desde a sua concepção, ela teve uma compreensão, a luz de Deus a inundou, ou então a partir do uso da razão, mas ela foi toda inundada pela luz de Deus. O que é isso? É simbolizado pelo ouvido. Ela recebeu, e como ela recebeu, tudo que ela fala e que ela faz reflete a plenitude de graça que estava nela. Ela é a digna Mãe de Deus. Digna Mãe de Deus, porque o Espírito Santo a enriqueceu e ela entendeu, o Espírito Santo a comunicou. Então, pensamos também que ela nos obtenha a graça de compreender para melhor agir
e melhor amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.